Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Irmãos, se vocês perceberem, no capítulo 11 de Hebreus, o autor, ele fala ao longo deste capítulo sobre o testemunho da fé de grandes homens de Deus. Ele cita a fé de Abel, que ofertou o seu melhor a Deus. Ele cita o exemplo de Noé, que foi achado justo em meio a uma geração perversa e corrupta. Ele cita como exemplo de fé também Abraão, que ao ser chamado deixou tudo e foi para um lugar que não conhecia. Ele cita como exemplo de fé ainda Moisés, que preferiu ser maltratado a usufruir prazeres do pecado. Ele acaba citando Gideão, Sansão, Davi, Samuel, homens e irmãos que, dentre esses, alguns perderam as suas vidas por fidelidade, por amor ao nosso Deus. Tendo, portanto, em vista estes exemplos, o autor abre o capítulo 12, e agora eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, no primeiro versículo, capítulo 12, tendo esses exemplos em vista, exemplos de fé, ele abre o capítulo 12 com o primeiro versículo dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, é verdade que o autor fala sobre pesos e pecados que nos prejudicam na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus. É verdade que o autor fala de como devemos correr a carreira cristã. Ele diz isso nos versículos 2 e 3, ao registrar: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. No versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele, ou seja, Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. De fato, nós devemos olhar para o amor de Cristo demonstrado na cruz, enquanto caminhamos, corremos a carreira cristã, olhando também para como Cristo suportou a oposição dos pecadores. Mas, por ora, nesta pequena reflexão, eu gostaria que nós identificássemos alguns pesos, nos concentrássemos aqui em alguns pesos que nos prejudicam, que nos impedem de viver uma vida mais próxima ao Senhor Jesus. Portanto, ele diz no versículo 1, desembaraçando-nos de todo o peso. Desembaraçando, isto é, se desvencilhando, deitando fora, nos livrando do peso. Ele diz tenazmente, ou seja, um peso que tenazmente, um peso que gruda, um peso que cola, um peso que adere fortemente à nossa alma e nos prejudica a caminhar com Cristo. Eu pergunto a vocês, então, quais os pesos que te impedem de correr livremente a carreira cristã, sem tanto peso assim? Gostaria de refletir em alguns pesos que podem estar aí, sobrecarregando a tua alma e o teu coração, e você, por conta destes pesos, já não tem a alegria e a paz necessária para caminhar com Cristo. Seria o peso do medo? Se for o peso do medo no teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, coloque tua confiança em Deus. A Bíblia diz, Salmo 56, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, nada temerei, que me pode fazer o mortal? Seria o peso que te impede de correr a carreira cristã, o peso das preocupações? Ah, meus amados, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, as nossas preocupações. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Seria o peso que te impede de correr a carreira cristã, o peso da tristeza? A Bíblia nos incentiva a conversarmos
em meio à nossa angústia e tristeza, a conversarmos com a nossa alma e a esperarmos em Deus. Salmo 42, versículo 5 diz: Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Seria então o peso da injustiça que você está sofrendo? Entregue a Deus a tua causa, pois a Bíblia diz, Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Não carregue esses pesos. Seria por acaso o peso da solidão que te impede? Ah, meus irmãos, nos apeguemos ao Emanuel. O Senhor Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não estamos sós, não estamos em solidão. Deus te acolherá. A Bíblia diz, Salmo 27, versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Será que o peso que te impede de correr a carreira cristã é o peso das incertezas? Não te assombres, diz a Bíblia. Isaías 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Seria o peso da falta de dinheiro? Se apegue à bondade de Deus. O livro de Naum diz, versículo 7 do capítulo 1, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Se apegue à fidelidade de Deus. O Senhor Jesus disse: Não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Seria, por acaso, o peso da indecisão que te impede de correr a carreira cristã? Tema ao Senhor. A Bíblia diz: ao Senhor que teme, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, 12. Seria, por acaso, o peso da falta de saúde, a enfermidade? Não pense que você está só. Deus te assistirá na doença. Salmo 41, versículo 3 diz isso. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. E por fim, teríamos aqui outros exemplos, outros pesos que porventura estão aí te impedindo de correr com Cristo a carreira cristã. Seria, por fim, o peso da responsabilidade. Não te espantes perante o teu desafio, porque a Bíblia diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Meus amados irmãos, desembaraçando-nos de todo peso que se gruda a nós, caminhemos, corramos a carreira cristã. Não pare pelo caminho. Corra a carreira cristã, se desvencilhando dos pesos da tua alma. Amém? Oremos. Senhor, ajuda-nos a guardar estas palavras no nosso coração, a meditar na tua lei, Senhor, dia e noite, para que possamos ser alimentados e fortalecidos, a fim de correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Um abraço a todos.